Se tem algo que marcou muito a minha vida e que me recordo mais do que qualquer outra coisa, é quando passei a acreditar na Bíblia. Antes disso, eu só conhecia a Bíblia e lia ela, mas não conseguia acreditar totalmente no que ela dizia. Eu não conseguia acreditar. Mas o estranho é que, a partir de certo dia, passei a acreditar na Bíblia. De todos os livros, nenhum é mais importante do que a Bíblia para mim. A partir daquele dia, a Bíblia se tornou interessante e senti conforto no coração ao lê-la. É como se alguém muito próximo de você enviasse uma carta de um lugar distante. Uma carta que te deixaria muito feliz ao receber. Quando leio a Bíblia, meu coração fica com vontade de contar a outras pessoas sobre ela. Antes de falarmos sobre coisas como evangelizar ou dizer às pessoas para acreditarem em Jesus, acho que tem outra coisa sobre a qual realmente precisamos falar, porque todos nós precisamos examinar a Bíblia juntos para ver se é isso que ela realmente diz. A Bíblia diz que os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Isso está no livro de Atos. Para ver se as Escrituras eram assim mesmo, embora um pregador muito bom tivesse falado, eles não aceitaram tudo cegamente, sem questionar. Eles examinaram as Escrituras para ver se era isso que realmente estava escrito ali. Esta é precisamente a atitude certa. Quando levo isso em consideração, penso: não é essa a atitude que todos nós precisamos ter examinando a Bíblia para ver exatamente o que ela diz? Talvez seja um pensamento que vocês têm ao lerem a Bíblia, descobrindo que às vezes a Bíblia fala sobre a lei e em muitas passagens ela nos diz que devemos fazer e como devemos guardar a lei. Mas em meio a todas essas coisas que nos dizem para fazer, eu me pergunto se vocês já pensaram no que realmente a Bíblia está dizendo para fazer. Se vocês são pessoas que leem a Bíblia. As pessoas geralmente pensam que a Bíblia fala para ter uma vida boa, ser bondoso e fazer boas ações para outras pessoas. Eles acham que isso é tudo o que diz, mas se olharem na Bíblia, verão que não é assim. Vamos abrir o último capítulo da Bíblia e ver o que ela fala para fazer. O último capítulo da Bíblia, se vocês abriram, vamos ler o versículo 11. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Diz: continue o santo a santificar-se. Mas, por outro lado, também diz para continuar na imundícia quem é imundo e continuar a praticar injustiça aquele que é injusto. Que o mal continue na maldade. Não diz que essas pessoas devem parar de ser assim. Há definitivamente uma razão para isso. O homem tinha o livre-arbítrio para viver de acordo com a sua natureza quando estava no jardim do Éden. E este livre-arbítrio está também nestas palavras de conselho dadas a toda a humanidade no final da Bíblia. Alguém me disse certa vez: não teria sido melhor se Deus não tivesse criado a árvore do conhecimento do bem e do mal? Então não teríamos tanto sofrimento. Isso é o que essa pessoa disse. Mas nem precisa dizer que teria sido melhor se Deus não tivesse feito a árvore, porque ele a fez e nós somos descendentes de quem comeu do seu fruto. Mas se Adão, o antepassado de toda a humanidade, tivesse comido o fruto da árvore da vida antes de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal,
a história teria sido diferente. Mas como ele não comeu da árvore da vida, e em vez disso comeu do fruto que lhe foi dito para não comer, isso se tornou a raiz do problema e a humanidade caiu em pecado. No entanto, em Gênesis capítulo 2, diz que havia tanto a árvore da vida quanto a árvore do conhecimento do bem e do mal. E diz: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. E no último capítulo de Apocalipse diz que o homem poderá comer da árvore da vida como quiser. Este é o direito soberano absoluto de Deus. E a nós, qual vamos escolher? Hoje, não pretendo explicar a ordem dos eventos na Bíblia, mas gostaria de falar sobre o livre-arbítrio que foi dado ao homem. Vocês nasceram neste mundo, mas o que vocês devem obter antes de morrer? Vocês nasceram para fazer o quê? Todas as pessoas deixarão este mundo em algum momento. O ponto importante é qual caminho percorreremos neste mundo. Que caminho temos percorrido? Provavelmente, em todos os países as pessoas falam muito sobre o caminho da vida, e provavelmente muita literatura filosófica escreveu sobre isso. Mas há um caminho que todos deste mundo seguem. É um caminho que os deixa satisfeito? Todos nós estamos no meio de uma viagem. Que tipo de viagem é essa? Todos nós vivemos neste mundo desde um determinado momento e não sabemos quando, mas um dia nossas vidas chegarão a um fim. A única diferença é que esse fim chega mais cedo para alguns do que para os outros. Como sinal de respeito, um jovem pode dizer a uma pessoa mais velha: espero que viva muitos anos. E quando um jovem vê um idoso com câncer, ele pode dizer: espero que você se recupere logo, mesmo sabendo que isso é impossível. Mas essa mesma pessoa o consolou dessa forma. Pode se envolver em um acidente de carro e morrer primeiro. O homem não tem como saber quando, onde, como ou por que sua viagem pela vida chegará a um fim. Se vocês fossem para uma rua movimentada com um microfone na mão e entrevistassem as pessoas, perguntando a elas: aonde você está indo? Ou para onde você está indo? Dessas pessoas, algumas responderão adequadamente, mas se alguém dissesse: não sei para onde vou, não achariam essa pessoa com algum problema mental? Da mesma forma, todos nós vamos a algum lugar. Estamos no caminho, mas não temos certeza do destino. Tudo o que sabemos é que eventualmente enfrentaremos esse penhasco conhecido como a morte. Fora isso, não sabemos de nada. Se perguntarem para pessoas religiosas, elas podem dizer que vão para um lugar bom depois que morrerem. E se perguntarem aos budistas, dirão que estão indo para algum tipo de paraíso, mas se não se portarem bem, irão para o inferno. Se perguntarem aos cristãos, alguns cristãos estranhos podem dizer que o inferno não existe. E então, se vocês perguntarem aos católicos, dirão que primeiro vão para o purgatório.
Cada pessoa terá uma resposta diferente. Mas a Bíblia, a palavra de Deus que é dada a toda a humanidade, nos dá respostas definitivas para todas essas perguntas. Ela diz claramente se existe ou não um inferno. E diz que existe. As pessoas vivem suas vidas muito ocupadas neste mundo. Mas qual é o objetivo na vida delas? O que elas vão ganhar da vida quando deixarem este mundo? Ninguém aprende isso na escola. E não tem ninguém que ensine isso. Mas a Bíblia dá uma resposta muito clara. Para exemplificar, deixe-me apresentar duas pessoas. Um deles era muito calculista. De acordo com seu método de cálculo, decidiu vender o seu mestre. Ele decidiu vender seu mestre para aqueles que queriam se apoderar dele e receber dinheiro em troca, apesar deste homem ser seu mestre. Acho que agora vocês já sabem de quem eu estou falando. Judas Iscariotes. Mas depois que Judas vendeu seu mestre por 30 siclos de prata, seu coração ficou profundamente perturbado. Ele provavelmente nunca se iludiu tão atormentado em sua vida antes. Mas Jesus, o mestre que Judas Iscariotes vendeu desta maneira, disse certa vez: O filho do homem vai, como está escrito a seu respeito. E ele disse que ele vai. Mas ai daquele que trai o filho do homem, melhor lhe seria não haver nascido. O mestre deixou essas palavras de significado profundo para os seus discípulos. O filho do homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o filho do homem, melhor lhe seria não haver nascido. Visto que Judas havia nascido neste mundo, ele havia nascido como todos os outros, no entanto, acabou ficando sem escolha a não ser ouvir essas palavras da maldição que caiu sobre ele. Jesus foi a pessoa que falou explicitamente sobre o inferno numa época em que ninguém mais falava sobre isso. Ninguém havia falado sobre o inferno até então. Quando dizemos para as pessoas sobre Jesus e para se aproximarem da Bíblia, certas pessoas dizem: Eu sei que Jesus era uma pessoa boa e fez boas coisas, mas não acredito em Jesus porque não suporto as pessoas que acreditam em Jesus. Mas se elas acham que Jesus era uma pessoa boa e são questionados sobre que tipo de pessoa ele era, elas diriam: Ele era uma pessoa que nunca mentiu. Mas Jesus definitivamente disse que existe um lugar chamado inferno. Como é esse inferno? Judas Iscariotes foi para lá. Jesus, por outro lado, foi como está escrito a seu respeito. Jesus disse que teria sido melhor para Judas Iscariotes se ele nunca tivesse nascido. A maldição que caiu sobre Judas havia sido registrada. No Antigo Testamento estava escrito que Jesus seria vendido por 30 moedas de prata. O próprio Jesus veio a este mundo e morreu de acordo com as palavras registradas no Antigo Testamento. Para todos nós que vivemos neste mundo, ninguém sabe como viveremos nossas vidas ou como morreremos. Mas algum dia, cada um de nós individualmente teremos que nos apresentar diante de Deus, independente do nosso estado. Mas a Bíblia não fala apenas sobre essa maldição do homem ir para o inferno. A Bíblia também fala sobre a condição que deve ser cumprida para que o homem seja salvo e libertado do inferno. Há também um versículo na Bíblia que diz que devemos fazer o que quisermos.
Continue o justo a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça. Continue o justo a santificar-se. Há uma condição. Algumas pessoas simplesmente vivem como bem entendem, aproveitando sua liberdade de escolha. Mas outras pessoas são solicitadas a serem santas. Mas, ao lermos a Bíblia, descobrimos que Deus preparou um caminho para todos que não querem deixar seu jeito de ser. O ponto importante é em qual caminho a pessoa se firma. Quando se trata de Judas Iscariotes, há um versículo na Bíblia que diz: melhor lhe seria não haver nascido. Isso não se aplica apenas a Judas Iscariotes, um homem do Oriente. Aplica-se igualmente a todos os nascidos nesta terra. Porque existe um espírito muito precioso dentro de uma pessoa. Se uma pessoa destinada a morrer neste mundo morre sem encontrar uma resposta definitivamente para o propósito de seu nascimento, sua vida seria mais miserável do que a de um animal, não é? Por que a Bíblia fala sobre isso? Há um versículo que diz: eles são como criaturas irracionais guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. Diz que os animais nascem para serem presos e mortos. Se esse for o destino do homem, o homem estaria numa situação realmente lamentável. Eu me pergunto se as pessoas já pensaram sobre isso e o que elas pensam a respeito. Se pensarmos em todas as coisas, uma a uma, é horrível. Isso acontece porque o homem não é apenas uma casca externa. Existe um ser dentro da nossa carne, e é isso que governa o coração e os pensamentos do homem. Então, a Bíblia faz essa distinção. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Há um versículo que diz isso: todo o espírito, a alma e o corpo. Portanto, o homem tem o espírito, a alma e o corpo. Em nossos corpos há o espírito. Portanto, temos o espírito, a alma e o corpo. E há um estágio em que o homem passa no ventre e depois a vida que ele tem depois que sai do ventre. A Bíblia diz que este período de tempo, depois que o homem sai do útero, Deus colocou o anseio pela eternidade no coração do homem. O coração do homem está voltado para a eternidade. Mas o homem que morrerá antes dos 100 anos, no máximo, costuma usar a frase "te amarei para sempre". Essas pessoas viverão apenas algumas décadas, não eternamente. Mas por haver o espírito dentro do homem, ele anseia pela eternidade. Deus fez o homem de tal maneira para que tivesse anseio pela eternidade. E o espírito não envelhece. O corpo envelhece e muda, mas o espírito não muda, permanece jovem. Então, o que descobri na Bíblia foi que o homem tem o corpo, o espírito e a alma, e o Deus em que também creio é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Este é o Deus único, o Deus Trindade, e fomos criados à sua imagem. Temos que viver nesta terra até o dia em que Deus nos chamar, mas cada pessoa está caminhando em seu próprio caminho. Nós também estamos caminhando por esses caminhos, mas algum dia todos nós devemos estar diante daquele que criou tudo isso. Como vamos ficar diante dele? Esta é a questão. Isso é verdade, acredite ou não, pois todos devem estar diante de Deus, acreditando ou não em Deus. O famoso rei de Israel chamado Davi disse a seu filho quando ele estava morrendo, ele disse: "Estou para seguir o caminho de toda a terra", em outras palavras, o caminho da morte. Todo mundo parte dessa forma, mas para nós, que nascemos neste mundo, já que a palavra de Deus está dada, e porque está dada aí na Bíblia, que é a palavra de Deus, temos bem diante de nós a única coisa que nos dará a verdadeira felicidade. Mas
quando viramos as costas para a Bíblia, a palavra de Deus, rejeitamos a felicidade que está bem diante de nós e nos encontramos em um estado de miséria. E temos que enfrentar a infelicidade. Nos foi dado o livre-arbítrio para escolher. Somos instruídos a fazer o que quisermos. Portanto, tem uma coisa que descobri lendo a Bíblia. Eu entendi que se tivesse que explicar isso para mais alguém, eu colocaria desta forma. Vocês querem se posicionar corretamente e viver de acordo com o que a Bíblia está exigindo? Querem seguir o caminho que a Bíblia diz ser o correto? Ou preferem escolher os seus próprios caminhos e viver a sua vida como bem entenderem? Quando abrem a Bíblia para ler, provavelmente alguns de vocês leem a Bíblia sem interesse nenhum, mas a Bíblia contém essas palavras de advertência. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Não está dizendo que este é o caminho para a morte. Quando a Bíblia fala da morte, fala sobre a primeira morte e a segunda morte. A primeira morte é quando os nossos corpos são separados do espírito dentro do nosso corpo. O homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. É assim que a Bíblia diz. Mas quando se trata da segunda morte, é quando o espírito que já está morto vai para um determinado lugar. No Novo Testamento, ele se refere a este lugar como Hades. É o inferno para onde vai o espírito. A Bíblia fala claramente sobre o caminho que duas pessoas seguiram quando chegaram ao fim de suas vidas. Um deles foi sofrer em meios a tormentos, e o outro foi para um lugar agradável, um lugar bem tranquilo, onde estava feliz. A decisão foi tomada. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. As pessoas têm seus próprios pensamentos e seus costumes religiosos e adotam vários métodos religiosos pensando que, se acreditarem dessa forma, provavelmente irão para o céu. Mas provavelmente isso não é o suficiente. A Bíblia diz claramente: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Está dizendo que devemos discernir entre o preto e o branco. E embora as pessoas tenham Bíblias, muitas não fazem ideia do que vai acontecer com elas no final de suas vidas. Existem pessoas que até ensinam sobre isso. Ao lermos a Bíblia, nos deparamos com relatos de um incidente em que Jesus abriu os olhos de um cego. Os olhos do cego foram abertos. No livro de Deuteronômio, Deus disse aos israelitas: maldito quem fizer o cego errar o caminho. Todos nasceram cegos neste mundo. Não têm olhos para ver a Deus. E eles não têm olhos para ver a palavra de Deus, porque quando leem a Bíblia, ficam com sono, porque estão cansados. E os seus ouvidos são surdos à palavra de Deus. Mesmo quando Jesus disse claramente aos seus discípulos: felizes são os olhos de vocês porque veem e os ouvidos de vocês porque ouvem, eles não entenderam o que ele quis dizer porque os seus olhos ainda não tinham sido abertos. Embora os judeus estivessem perto de Jesus, eles não entendiam o que ele estava dizendo. Jesus disse:
Eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Mas felizes são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem. Apesar de eles estarem sentados com Jesus, ouvindo ele falar diretamente e o vendo pessoalmente, eles não sabiam do que se tratava. Ao ler a Bíblia, descobrimos que não há ninguém mais infeliz do que aquele que não consegue descobrir em que caminho se encontra. É como uma pessoa que não reconhece o seu próprio rosto quando se olha no espelho. Ele não consegue enxergar direito porque tem um problema nos olhos ou é míope. A palavra de Deus é um espelho para os nossos espíritos. Nós nos examinamos através dessas palavras e precisamos saber em que posição estamos. Na Bíblia diz: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Precisam saber exatamente para onde estão indo nesta vida. Mas muitas pessoas não estão interessadas nisso. Eu já falei sobre isso, mas a Bíblia diz: Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. A partir deste versículo, podemos ver que um caminho foi colocado diante de cada pessoa, mas também existe um outro caminho diante de cada um, pela qual elas podem viver livremente. Este é o caminho da vida no qual as pessoas vivem de acordo com seus desejos carnais e seus corações. Um caminho no qual eles vivem de acordo com os desejos da sua carne e de seus corações. Vamos dar uma olhada na Bíblia. Vamos abrir em Romanos capítulo 3. Se certifique de examinar cuidadosamente as palavras de cada versículo à medida que as encontramos. Romanos capítulo 3. Vou ler a partir do versículo 10. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10. Vamos ler juntos. Como está escrito: Não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos. Ruína e desgraça se encontram ao longo do caminho de suas vidas, e não conhecem o caminho da paz. Temos esses dois problemas. Ao longo do caminho da vida do homem, não há nada além de ruína e desgraça. Vamos pensar sobre isso de um ponto de vista maior. Do ponto de vista internacional, os países fazem alianças entre si para não serem derrotados e para não serem levados a algum tipo de massacre. Essas alianças podem durar muito tempo, mas muitas vezes se desfizeram. Isso também acontece hoje em dia. Se assistirem aos noticiários, poderão ver que a etiqueta política se desenvolveu a ponto de até mesmo os representantes de nações inimigas apertarem as mãos e se cumprimentarem. Todos os preparativos foram feitos para que, se a qualquer momento houver um problema, uma arma nuclear poderá ser usada, provocando um ataque terrível, transformando a Terra em um mar de fogo, e ao mesmo tempo eles falam em desarmamento. Na Bíblia também diz: a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Mas a humanidade está se apegando tanto à riqueza quanto à dor. É assim que as coisas são agora. Mas se perguntarem se a felicidade que as pessoas exigem e se essa felicidade que as pessoas têm agora traz a verdadeira paz, a resposta é definitivamente não. E então aqui diz: ruína e desgraça marcam seus caminhos. Vamos ver o versículo 16, versículos 16 e 17.
Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Aqui, se vocês olharem para o versículo 14, diz: Suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue. Este é o caminho que toda a humanidade está percorrendo. Este é o caso de diferentes nações, mas enquanto a nós, como indivíduos, na Bíblia diz: Feliz é o homem que persevera a provação. Mas há um limite para o quanto uma pessoa pode se perseverar. As pessoas religiosas, em particular, costumam memorizar essas palavras e oram dizendo: Senhor, me ajude a vencer este tempo de tentação. Mas se o orgulho deles é ferido ou sua integridade é questionada, eles tentam ser pacientes. Mas há um limite para a paciência deles e de repente eles explodem. Eles podem atacar de repente, a Bíblia diz: seus pés são ágeis para derramar sangue. Isso também se aplica ao indivíduo. O homem não consegue prever o que está por vir ao longo do seu caminho. Isso também vale para a história. E é verdade para cada país agora também. Não há fim para a guerra neste mundo. Mas vai chegar um momento em que todas as guerras chegarão ao fim. Mas até esse momento chegar, haverá guerras continuamente. Diz isso aqui na Bíblia. Se vocês lerem a Bíblia, vocês vão encontrar uma resposta para problemas como este. Mas o que as nações estão fazendo? Eles viram as costas para a Bíblia. No entanto, a história continua se desenrolando de acordo com a Bíblia. Não há como evitar o que a Bíblia diz, porque as bênçãos e as maldições foram estabelecidas na Bíblia e as coisas estão acontecendo exatamente de acordo. Vamos dar mais uma olhada aqui no versículo 16, vamos ler juntos. Ruína e desgraça marcam seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Vamos abrir em Jeremias capítulo 32, no Antigo Testamento. Jeremias capítulo 32. Vamos ler do versículo 19. Vamos ler juntos? Grandes são os teus propósitos e poderosos os teus feitos. Os teus olhos estão atentos aos atos dos homens. Tu retribuis a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com os efeitos das suas obras. Os teus olhos estão atentos aos atos dos homens. O homem segue o seu próprio caminho, mas aos olhos de Deus estão atentos em todos os caminhos da humanidade. E Ele está observando absolutamente tudo. Como podemos evitar o seu olhar? O homem não tem como fugir disso. Não há escapatória, porque Deus criou o homem. O Criador conhece todos os caminhos do homem, porque Ele criou o homem. Mesmo que pareça que o homem esteja trilhando o seu próprio caminho. Ao ler o Antigo Testamento, vão se deparar com um versículo que diz: Ele estende os céus do norte sobre o espaço vazio, suspende a terra sobre o nada. Essas palavras foram registradas na Bíblia há 3.800 anos. Ele estende os céus do norte sobre o espaço vazio. Dizem que, se olharem para os céus do norte, vão ver uma área completamente vazia. Existe um espaço completamente vazio. E isso é algo que surpreendeu todos os astrônomos, porque realmente existe apenas um espaço vazio lá em cima. Aos olhos do homem pode parecer que não existe nada naquele espaço, mas algum dia isso vai se tornar visível. E esse é o terceiro céu, e é aí onde Deus está sentado em seu trono. Em algum lugar do universo existe um lugar onde Deus está, e algum dia irá descer a esta terra, o trono de Deus. Daqueles dias a terra se irá transformar em uma terra perfeita, e até que chegue esse tempo, Deus irá continuar a olhar atentamente toda a humanidade. Ele está examinando toda a humanidade. Vamos ler o capítulo 10, versículo 23 de Jeremias. Jeremias, capítulo 10, versículo 23. Você poderia ler para nós, por favor? Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não compete ao homem dirigir os seus passos.
Sim, aqui está dizendo que não cabe a uma pessoa escolher o seu próprio caminho. E a seguir, mais um versículo. Capítulo 32, versículo 19. Capítulo 32, versículo 19. Grandes são os teus propósitos e poderosos os teus feitos. Os teus olhos estão atentos aos atos dos homens. Tu retribuis a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com os efeitos das suas obras. Sim, esse é o caminho. Através da Bíblia podemos ver onde estamos. Agora, por favor, vamos para o capítulo 21 de Jeremias. Vamos ler juntos o versículo 8. Digam a este povo, assim diz o Senhor: ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Sim, diante de nós se encontra o caminho da vida e o caminho da morte. Em outras palavras, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Um caminho reserva a vida eterna e o outro é o caminho que leva ao inferno eterno. Foi dado a todo mundo o direito de escolher entre esses dois caminhos. Mas a maioria das pessoas não está interessada nisso. Por que será? Elas estão trazendo a destruição para si mesmas, porque são ignorantes. Mesmo diante da morte, elas não se dão conta. As pessoas tendem a encarar a morte como um assunto muito comum. Eles apenas pensam que se morrer, é o fim. Mas antes de considerarmos essa morte do corpo, eu me pergunto se já passaram por alguma angústia em seus espíritos? As pessoas costumam falar que o coração dói, não é mesmo? Por que vocês se sentem tristes às vezes? Por que as suas mentes ficam perturbadas às vezes? Por que há momentos em que ficamos angustiados, indignados e frustrados? Não é por causa das frustrações e ressentimentos reprimidos dentro de vocês? Existe algo queimando dentro de vocês, algo assustador e que é invisível ainda. Você não consegue ver, mas existe algo dentro do homem que está atormentando. Então Deus disse: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Ele definitivamente disse isso a nós. Vamos para Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. Vamos ler a partir do versículo 6 até o versículo 9 juntos. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Eles estão em um nível diferente. Isso é o que significa. As pessoas vivem suas vidas presas em seus próprios pensamentos. Elas estão sempre ocupadas, embora não saibam por que estão vivendo, e isso vale para todos. Mas Deus designou o seu caminho e disse que o seu caminho é completamente diferente do caminho dos homens. E assim há uma diferença entre os pensamentos dos homens e os pensamentos de Deus. A Bíblia diz também que há uma diferença entre o caminho do homem e o caminho de Deus. Mas Jesus diz algo que ninguém neste mundo sabia. E ele disse isso na frente do governador que havia sido enviado de Roma, na frente de Pilatos. Ele falou sobre a verdade. Naquela época, Pilatos apenas perguntou a ele, sem nenhum motivo específico, o que é a verdade? Quando ele falou com os seus discípulos, Jesus respondeu de uma forma diferente. Aos seus discípulos ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse que ele é o caminho.
Um dia, quando eu era criança, eu vi um filme e a história era muito interessante. E teve uma cena em que um macaco atravessava um penhasco. Ele balançou entre dois galhos, um de cada lado do penhasco. Mas quando ele se afastou, outro macaco agarrou seu rabo. O segundo macaco havia enrolado seu rabo em uma árvore. Então eles fizeram uma ponte entre eles e o filhotinho caminhou pelas suas costas para atravessar o penhasco. Quando eu vi essa cena, eu pensei: esses macacos também devem ter algum tipo de espírito de equipe. Era um penhasco profundo que qualquer um deles poderia cair e seu filhote caminhou pelas suas costas para cruzar o penhasco. E o caminho que esse filhote teve que passar foi a sua mãe, não é mesmo? O caminho para cruzar o penhasco foi sua mãe. Agora mesmo o homem está destinado a cair do inferno, mas se existe uma maneira que lhe permita evitar esse destino é a maneira que Jesus falou quando disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único caminho que bloqueia o caminho para o inferno. O homem não consegue fazer esse caminho. Deus disse: Meus caminhos não são os seus caminhos. O caminho que Deus estava falando aqui é o caminho que ele preparou para o homem. É um caminho muito importante. O homem nasceu neste mundo para trilhar este caminho. Mas eles simplesmente não percebem isso. Pelo qual motivo o homem teria nascido neste mundo? Jesus disse: Eu sou o caminho e a verdade. O homem nasceu para aprender esta verdade, verdadeira e real. Além disso, o homem vive nessa terra por 70 ou 80 anos. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80 para que os que têm mais vigor, entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento. Assim é a vida do homem. O homem nasce neste mundo para receber a vida eterna da qual Jesus falou quando disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vida eterna. É para receber esta vida eterna que o homem nasceu neste mundo. A resposta é muito simples. Não precisamos dizer mais nada. Para que você nasceu neste mundo? Para obter a vida eterna. Nós comemos, nos vestimos, dormimos e tentamos agradar a nossa carne. E nos apegamos a essas coisas. Mas para colocar o homem que caiu em tal infortúnio no lugar eterno, para dar vida eterna ao homem nesta terra, Deus permitiu que o homem trilhasse o caminho da salvação, e a Bíblia decretou o lugar eterno onde vão viver aqueles que receberam a vida eterna. Se olharem para um hino que era cantado por alguns crentes no passado, ele diz: Cada vez mais minha canção será, nada além do sangue de Jesus. Este hino foi escrito por alguém que recebeu a graça do sangue de Jesus. Vamos dar mais uma olhada no capítulo 55, versículo 6. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Deus, que está em um nível muito mais elevado e cuja mente supera em muito a do homem, deu essa tremenda bênção para salvar o homem. Mas as pessoas estão vivendo as suas vidas ignorando a bênção da palavra registrada de Deus, não é mesmo? Esta tremenda promessa foi dada ao homem, mas o homem nem sequer se dá conta disso. Não tem como esse pecado ser tolerado. O pecado de ter ignorado a palavra de Deus. Uma pessoa pode ter roubado algo ou ter feito algo muito ruim, mas não é com isso que Deus está preocupado. O problema é como uma pessoa tem pensado acerca de Deus e como uma pessoa tem pensado acerca de Jesus, a quem Deus enviou a este mundo. Temos em nossos próprios pensamentos, mas os nossos pensamentos não podem superar os pensamentos de Deus. Deus definitivamente deu ao homem uma razão e um propósito para nascer neste mundo. E mesmo que a vida que vivemos neste mundo chegue ao fim, ou a história da humanidade chegue ao fim, tudo já está estabelecido no plano de Deus. A resposta já foi dada. O mundo não tem essa resposta.
Nenhum dos estudos do homem, desde o jardim de infância até a universidade e pós-graduação, pode fornecer qualquer resposta ou mostrar o caminho ao homem. Eles simplesmente nos ensinam como sobreviver na luta pela existência. Eles apenas nos dão as habilidades para lutar nesta batalha. Mas a Bíblia tem a resposta para isso, uma resposta definitiva. No entanto, as pessoas não estão interessadas. Vivem os seus dias sem se sentirem satisfeitas e envelhecem e morrem. E existem algumas pessoas que se satisfazem pela religião. Eles acham que, se os seus nomes estiverem ligados a alguma religião, cristianismo, catolicismo ou alguma outra religião, que então Deus provavelmente irá ignorar qualquer coisa que eles tenham feito de errado. Eles ficam apegados por tais ilusões fantasiosas, mas Deus não irá perdoar isso, porque Ele deu sua palavra, e eles ignoraram a palavra de Deus. A questão é, vocês sabem por que a Bíblia foi dada a nós? Porque Deus deu a Bíblia para a humanidade. As pessoas não sabem disso. Porque elas não sabem? Na Bíblia diz: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Entrem pela porta estreita. Há algumas pessoas que erroneamente pensam que entraram pela porta estreita porque a porta para a sua igreja é estreita. Não importa qual caminho a pessoa tome, para as pessoas que seguem um caminho de alguma religião, para elas aquele caminho parece ser certo aos seus próprios olhos. Mas há um caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Porque elas se associaram a uma religião ou porque são membros dessa religião desde crianças, ou porque estudaram essa religião parece certo para elas. Mas estudar não é o suficiente. Nós treinamos e desenvolvemos nossas habilidades através da educação, mas vida nasce da vida. A não ser que a vida nasça dessa maneira, aquela pessoa não pode ser chamada de filho ou filha de Deus. Para receber essa vida temos que nascer de novo. Antes, Jesus disse a um homem chamado Nicodemos: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quando esse homem chamado Nicodemos viu o caminho de Jesus e as coisas que ele fez, ficou muito interessado nele, e então veio Jesus e disse: quando eu vejo as coisas que você está fazendo, é óbvio que você definitivamente é um mestre enviado de Deus. Mas Jesus disse a ele: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se não nascer de novo, isso é o que ele disse. E então Nicodemos disse: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. E Jesus disse: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Nascer de novo é literalmente nascer uma segunda vez. É o caso do espírito do indivíduo receber a nova vida de Deus. Então, a Bíblia promete nascer de novo, através do sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e pela sua graça dada a toda a humanidade. Ou seja, os descendentes de Adão, que herdou seu sangue, sem isso, ninguém pode entrar no reino de Deus. Se perguntarem às pessoas qual é o objetivo de lerem a Bíblia, se perguntarem a elas por que elas leem a Bíblia, elas provavelmente darão a mesma resposta. Dirão que é o alimento do espírito. Mas esse alimento espiritual não fornece nutrição para uma pessoa que não nasceu de novo. Se você colocar comida na boca de uma pessoa morta, ela estraga mais rápido. Mas a Bíblia se torna alimento para aqueles cujos espíritos nasceram de novo. Então, se quiser ler a Bíblia, precisa conseguir ver se nasceu de novo ou não. Se não resolveram esse problema, não deveria se sentir seguro porque apenas colocou seu nome em alguma religião. Não deveria deixar sua mente descansar apenas porque foi reconhecido por algum líder religioso. Por que isso? É porque na Bíblia diz: os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Não foi pela vontade de algum homem, não foi pelo reconhecimento de algum homem. A não ser que você nasça de novo através da palavra de Deus, todo o resto é inútil para você. Então, quando a Bíblia foi dada para o homem, ela foi dada para que o homem pudesse encontrar esse caminho, para que o homem possa saber se ele se desviou do caminho da vida ou ainda está nela.
O caminho da vida e o caminho da morte foram colocados diante de nós. O ponto importante é que Deus nos deu a Bíblia para que possamos nós mesmos descobrir e encontrar se precisamos ou não escapar do caminho da morte, se estamos ou não de pé no caminho da vida. Deus deu primeiro as Escrituras para os judeus, aos israelitas. Vamos pensar sobre isso dessa maneira. Nós aprendemos a comer ou comemos por instinto? Bem, alguém teve que aprender a sugar o peito da mãe? Ninguém no mundo ensina um bebê a fazer isso. Assim que o peito é colocado na boca do bebê, seja do peito da mãe ou uma mamadeira, o bebê suga, não é? Os coreanos até se referem à ação de sugar do bebê como uma expressão que significa colocar todos os seus esforços em algo. Ninguém ensina um bebê a fazer isso, ele apenas o faz. O homem também, quando vive nesse mundo, ele fica exausto. Seu espírito fica exausto. Ele fica ciente de que seus desejos neste mundo permanecem insatisfeitos. Então ele sente necessidade de sugar a palavra de Deus. Por quê? Quando Jesus apareceu de repente, explicando coisas e pregando, as pessoas começaram a segui-lo. E enquanto o seguiam, também receberão pão dele. Desde que receberam comida dele de graça, pensaram que seria bom se eles pudessem fazer desse homem o seu rei. Então eles seguiam Jesus com a intenção de torná-lo seu rei. Naquele tempo, Jesus disse: Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Isso é o que ele disse. Não trabalhem pela comida que se estraga. Qual é a comida que se estraga? Jesus estava se referindo ao pão e ao leite fresco e todas essas comidas que vão desaparecer com a carne que algum dia irá apodrecer. Ele estava falando sobre essa comida, a comida que comemos para viver. E ele disse aqui: Não viva apenas por essas coisas. Isso é o que ele quis dizer. Vamos para João capítulo 6. Vamos ler João capítulo 6, a partir do versículo 26. Versículo 26. Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Vamos ler o versículo 27. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de provação. Aqui, Jesus disse: Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. A comida que permanece para a vida eterna. Diz que Jesus, o Filho de Deus, dá essa comida. Quando Jesus disse assim, versículo 28, então lhe perguntaram: O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Agora, eles ficaram interessados. Eles pensaram que deveriam realizar as obras de Deus, mas agora eles bateram de frente com o problema. Vamos ler o versículo 29 juntos? Jesus respondeu: A obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Jesus respondeu: A obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Esse era um problema real. Quem não cria em Jesus no passado? Todos ouviram sobre ele, e as pessoas pensavam que criam só de irem para a igreja. Mas aqui, quando fala de crer, diz que uma pessoa deve receber a vida eterna. Se uma pessoa não tem certeza absoluta de que tem a vida eterna, ele não terá o poder de viver no lugar eterno, e nem é qualificado para viver na eternidade. Se ele pensa que depois de morrer Deus deixará passar alguns pequenos erros, ele está alimentando fantasias inúteis. Muitos líderes religiosos inventaram certas ideias supersticiosas. Eles dizem às pessoas: depois que morrerem, Deus vai deixar passar alguns pequenos erros. Esse não é o caso, mesmo enquanto estamos vivos. Então acham que esse será assim depois de morrermos? Se estivessem dormindo, mesmo que um inimigo estivesse deitado ao seu lado, não saberiam? Quando estão dormindo, não sabem de nada que acontece à sua volta. Não estão conscientes, mesmo que estejam em seus corpos. Mas no momento que uma pessoa morre, seu espírito entra no domínio de Deus. Quem disse que Deus irá deixar passar o que ele fez quando infringiu a palavra de Deus? Então, a Bíblia nos conta qual o objetivo de ler a Bíblia. Por que lemos a Bíblia?
Por que devemos ler a Bíblia? Vamos para o João, capítulo 5. Se encontraram João, capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 38 ao versículo 40 juntos. Nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito, contudo vocês não querem vir a mim para terem vida. Se olharem aqui, ela nos dá um motivo para ler a Bíblia. No versículo 39, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. Em outras palavras, vocês leem a Bíblia, não é? E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. A Bíblia foi registrada para falar a respeito de Jesus, a verdade real, que aquele que disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Qual o objetivo de ler a Bíblia? Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. Lemos a Bíblia para receber essa vida eterna. É apenas quando uma pessoa recebe essa vida eterna que ela pode entrar no lugar eterno e viver lá eternamente. As pessoas pensam que, apesar de terem uma vida difícil nesse mundo, depois que morrerem irão ao céu e se divertirão por lá. Elas podem alimentar essas fantasias absurdas, mas na Bíblia as coisas não são assim. Jesus disse muito claramente a Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, um de seus líderes religiosos: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele disse: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa é a verdade fundamental do cristianismo. E é isso que faz o cristianismo ser diferente de qualquer outra religião. E se esta religião chamada cristianismo perder esta verdade, então não seria nada diferente das outras religiões. Isso se aplica a ambos, protestantismo e o catolicismo. Se elas não têm essa verdade que é revelada ao indivíduo, na Bíblia diz: não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Se essa vida eterna não é derramada no coração do indivíduo, todo o resto é insignificante. Na verdade, então, os cristãos estão em uma situação realmente miserável, porque eles se esforçam tanto. Eles trabalham tanto, mas se descobrirem que não podem ir ao reino de Deus, e se não puderem ir ao reino de Deus, tudo foi inútil. Por que nascemos neste mundo? Para receber a vida eterna. A vida eterna tem o poder de nos permitir ver o reino de Deus em nossos corações. Ela tem o poder de nos permitir ver. Quando Jesus estava falando a seus discípulos, ele lhes disse: quem me vê, vê o Pai. Por que isso? Porque o Senhor da vida eterna enviou seu Filho a esse mundo e prometeu que essa vida eterna seria passada de seu Filho. Apesar das pessoas verem esse Filho, elas não o reconheceram. Vamos pensar sobre isso. Havia alguns fariseus que perguntaram a Jesus quando o reino de Deus viria. E Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo invisível, nem se virá. Aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Mas eles não entenderam o que estava dentro deles, porque eles não conheciam as Escrituras. Eles não conheciam as Escrituras. Jesus disse: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas eles não eram nascidos de novo, então eles não podiam ver. Vamos para Lucas capítulo 17. Versículos 20 e 21. Lucas capítulo 17, vamos ler juntos. Versículos 20 e 21. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Um dia o céu parecia distante, até Jesus mostrar sua face sorridente. Talvez vocês tenham cantado esse hino. O reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Mas vocês precisam nascer de novo para poder ver isso. Você precisa nascer de novo para poder ver isso. Nascer de novo é receber a vida eterna.
É apenas quando uma pessoa recebe essa vida que ela pode viver eternamente no reino de Deus. E essa é a promessa de Deus. Mas as pessoas entendem errado. Claro, se um indivíduo não nasce de novo e morre, seu espírito vai para o inferno. Seu espírito irá ao inferno, um lugar chamado inferno ou Hades. E então não terá outra oportunidade. Ela não terá oportunidade de sair de lá. Por quê? Nenhuma das religiões do mundo pode ajudar essas pessoas. Uma vez mortas, isso é muito tarde. Isso é o que Jesus disse. Mas as pessoas caem completamente nas doces palavras dos outros e são enganadas e acreditam que depois de morrer, terão outra chance. Se estou dormindo e sonho que estou com fome, ou mesmo se eu realmente estiver com fome, a pessoa ao meu lado não vai preparar comida e dar para mim. Ela não saberá de nada sobre o meu sonho. Uma vez que meu espírito deixa meu corpo, Deus lida com ele. A Bíblia diz: pois o salário do pecado é a morte. E, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, a carne de uma pessoa apodrece neste mundo. Ela pode ser queimada até a morte ou morrer de alguma outra maneira. Mas, de acordo com a lei da conservação da massa, mesmo que nossa carne seja queimada ou apodreça até não ser mais vista, os elementos continuam nessa terra. Nossos corpos simplesmente se sujeitam a uma transformação química. A ciência altamente avançada pode juntar esses elementos. É simplesmente que há uma mudança nos elementos dos nossos corpos. Ainda deixamos para trás traços da nossa presença neste mundo. Chegará um momento em que seremos vestidos com novos corpos. Os mortos serão ressuscitados no final. Todos os mortos se levantarão. A morte e o Hades também entregarão os mortos que estão neles. Essas pessoas serão reunidas em seus corpos. Apocalipse capítulo 20 nos conta sobre uma terrível situação. Diz que os mortos serão vestidos com esses corpos e serão lançados ao eterno lago de fogo. É o inferno. Uma pessoa não desaparece simplesmente como fumaça no final de sua vida e acaba no céu ou inferno. Primeiramente, o espírito deixa o corpo e o corpo apodrece e desaparece. Mas Deus, que criou os céus e a terra, chamará todos os elementos que uma vez formaram nossos corpos e as formará de novo. Nossos corpos serão ressuscitados e essa ressurreição acontecerá. Isso é completamente diferente da ressurreição para a vida. Essa é a ressurreição para a morte. E isso é algo que deve vir a todos. Nascemos e vivemos nessa terra para escapar da ressurreição para a morte. Não podemos dizer que isso não vai acontecer apenas porque não gostamos da ideia. A Bíblia diz: diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Devo explicar quão tolo é? Uma pessoa que vivia na Manchúria disse que a forma como as pessoas caçam fazões é muito interessante. Fazões andam bem rápido, mas quando voam, eles não conseguem voar muito longe. Então as pessoas saem como varetas e perseguem os fazões. Os fazões correm por sua vida e quando não conseguem mais correr nas planícies, elas encontram um monte e enterram suas cabeças na neve. E quando estão cansadas de correr, elas desistem e enterram suas cabeças na neve, já que não conseguem ver nada. Eles pensam que as pessoas também não conseguem vê-los. Só porque não conseguem ver, não quer dizer que ninguém esteja vendo e não podem ser vistos, certo? Então quando os caçadores vão e puxam os fazões pelo rabo, o pássaro sai inteiro. E eles amarram os pássaros e os levam para casa. Mesmo que as pessoas não conheçam a Bíblia, mesmo que elas não conheçam a palavra de Deus, e elas apenas se enterrem em seus próprios pensamentos, o que elas farão em relação ao fato de que existe o inferno? E ele é inevitável? Então a Bíblia diz, há um caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Hoje eu falei sobre a razão do porquê devemos escapar desse caminho da vida. Se eu tivesse a oportunidade, eu começaria com Gênesis e iria até Apocalipse, mas por enquanto eu expliquei como escapar desse caminho que não tem esperança. Sabem por quê? As pessoas dizem, se você é mau, você vai para o inferno, e se você é bom, você vai para o céu. Por favor, não cometam esse erro de pensar assim. Também, enquanto ouvem o que a Bíblia diz, mesmo que não esteja ouvindo de todo o coração, por favor, ouçam até o final. Uma oportunidade assim não aparece sempre. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. O que está sendo pedido de nós aqui? É assim que somos. Se nos perdermos,
nos nossos próprios pensamentos, há vezes em que não gostamos da Bíblia. Uma vez eu li um livro de uma história de algo que aconteceu na Inglaterra há muito tempo. Era a história de um homem rico que tinha um filho, mas esse filho entristecia seu pai e tinha uma vida pródiga. O filho nem estava lá quando seu pai morreu. O filho apenas viveu como queria no mundo e então um dia, quando chegou em casa, descobriu que o testamento do seu pai havia sido deixado aos cuidados de um advogado. O advogado sentou o filho em seu escritório e começou a ler o testamento. Enquanto o filho ouvia o advogado lendo o testamento de seu pai, o filho começou a se mexer com o desconforto em seu assento e então saiu da sala com raiva. Ele não queria ouvir mais nada do testamento. Então o advogado disse: "Que pena. Eu falei que ele deveria ouvir até o final." O testamento dizia que quando o filho nasceu, ele era muito inocente e bonitinho, e o pai amou profundamente e apenas deu o melhor para ele. Mas quando o filho cresceu, ele se envolveu em más companhias. Ele fez amizade com pessoas erradas e começou a fazer todo tipo de coisas ruins. Ele entrava e saía da prisão e seu pai teve que contratar um advogado para pagar a fiança dele em várias ocasiões. Ele fez tudo o que pôde por ele, mas ele continuava com seu mau comportamento até o fim. Quando o pai estava morrendo, ele escreveu seu testamento e se o filho tivesse ouvido o testamento inteiro até o fim, se o filho ouvisse até o fim e se arrependesse, ele daria tudo o que tinha ao seu filho. Mas se o filho ouvisse por um tempo, mas não conseguisse aguentar e fugisse, ele queria que toda a sua riqueza fosse doada àqueles que eram menos afortunados da sociedade. O filho não ouviu isso. Apesar do pai ter amado muito seu filho, a ponto de dar toda a sua riqueza a ele no final, o filho não aguentou continuar ouvindo. Então ele fugiu e desistiu. É igual com a Bíblia. Deus deu uma enorme bênção para a humanidade desde a criação até o final, mas o homem ignorou isso e se recusa a ler até o final. As pessoas não são pacientes o suficiente para ouvir e elas ficam vagando pelo caminho que leva à destruição ao inferno. É um caminho tão infeliz que elas seguem. Foi para bloquear esse caminho que Jesus veio em pessoa e ficou de pé nesse caminho e disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." A Bíblia nos dá uma explicação precisa para que possamos crer em Jesus. Por que as pessoas dão suas costas a essa real verdade? Porque elas vivem suas vidas sem saber dela? É por causa do pecado do homem. Mas mesmo antes de entrarmos na questão do pecado, o interesse das pessoas está em outro lugar. Elas não sabem como emprestar seus ouvidos à palavra de Deus. Elas não sabem como procurar essas oportunidades. Jesus pediu que fizéssemos um esforço para entrar pela porta estreita. Precisamos ir pela porta estreita. Precisamos andar pelo caminho estreito. Não estou dizendo que vocês deveriam desistir de tudo nesse mundo e entrar na porta de uma igreja. Nem estou dizendo que têm que ir para a igreja aos domingos. Mas na situação atual, dentro da vida que estão vivendo agora, eu apenas gostaria de pedir para tocarem seus pensamentos nessa questão e deem uma olhada e vejam o que a palavra de Deus está realmente dizendo. Se examinarem a Bíblia cuidadosamente e encontrarem algo lá, se considerarem a vida que viveram até agora, perceberão que Jesus Cristo, quem ignoraram, é realmente o seu Salvador. Passarão a saber disso com certeza. E no momento em que realmente aceitarem que Ele é o seu Senhor, se esse renascimento for realmente cumprido dentro de vocês, a partir do momento em que vocês nascerem de novo, saberão por que Deus trouxe vocês a este mundo. Também entenderão que a palavra de Deus é alimento espiritual no curso de sua vida. Então, enquanto aproximaram da palavra de Deus, verão o quanto a Bíblia prometeu nos guiar pelo bom caminho. Se souberem disso, também passarão a saber que o objetivo da vinda de Jesus neste mundo foi definitivamente por vocês. Vamos orar? Santo Deus, nós te agradecemos verdadeiramente e louvamos a ti. Não sabíamos por que nascemos nesse mundo ou por que vivemos nesse mundo. Vivemos nossas vidas sem esperança, apenas pensando vagamente sobre o reino eterno que pode nos esperar depois de morrermos. Mas, Senhor,
Agradecemos por nos dar o privilégio de conseguirmos viver com segurança em nossa situação presente nesta terra. Se há alguém aqui que tem o coração humilde diante do Senhor hoje, oramos para que quem quer que seja tenha uma oportunidade de nascer de novo através da sua palavra. Oramos para que o Espírito Santo nos guie para que cada pessoa possa passar a entender essa verdade abençoada. Deixamos o resto de nosso tempo e pensamentos nas mãos do Espírito Santo enquanto oramos em nome de Jesus. Amém.